Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à live brasileira, Diálogos com Compositores Brasileiros da Orquestra Sinfônica Brasileira. Meu nome é Fernanda Kremer, sou timpanista e percussionista solista da orquestra. E hoje eu tenho o grande prazer de entrevistar o meu amigo, que é um grande músico, um grande compositor e percussionista, Carlos dos Santos. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, boa noite, obrigado a todos da OSB pelo convite. Eu estou muito feliz logo de cara com essa estreia dessa minha peça aí por vocês. Maravilha. Carlos, a gente podia começar esse bate-papo. Eu queria te pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória musical, tanto como compositor quanto como instrumentista. Então, eu comecei muito cedo, né? Comecei com meu pai, aos 5 anos, mais ou menos, estudando um pouco de partitura. Meu pai é um músico de hobby, né? Músico amador, toca violão. E aí, depois eu ingressei na ULM para fazer o curso de percussão popular com Ari Colares. Eu queria fazer bateria, mas como eu não alcançava no pedal, né? Aí acabei indo para percussão. Depois, quando eu já tinha idade para tocar bateria, acabei que desencanei, não quis ir para bateria mais, fiquei na percussão. Depois comecei a me encantar pelo piano também. Eu ganhei uma bolsa para estudar piano com a professora Heloísa Fernandes. E aí segui paralelamente essas duas coisas. Eu sempre gostava muito de improvisar. É daí que começa a surgir o desejo de compor também. Aí encontrei na percussão erudita, né? Fui estudar percussão erudita também na ULM com Alfredo Lima, da USESP. E aí encontrei nos teclados de percussão, principalmente vibrafone, marimba, um lugar muito legal, assim, entre o piano e a percussão. Depois fui fazer o USP também, tudo em percussão, com Bolonha, também da USESP. Já na USP eu estudei composição com o Ailton Escobar, que é meu grande mestre. E depois saí da USP, fui fazer a academia da USP, a academia da USESP, e sempre fui seguindo essa carreira dupla entre percussionista e compositor, né? Maravilha. Apesar de ser um compositor jovem, né, você é um compositor que tem uma produção musical muito extensa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua produção musical, quantas obras você já compôs, para quais formações, quais são mais expressivas para você? Eu já escrevi bastante, eu não sei quantas obras, porque eu não conto. Em média, eu escrevo pelo menos uma peça por mês, né? Agora, nessa pandemia, acabou que isso se intensificou bastante. Estou escrevendo mais ou menos uma peça por semana. Isso já há muitos anos, então eu não sei exatamente quantas peças eu tenho. Claro que muitas não foram executadas, né? Muitas estão aí inéditas, que é o caso dessas danças, né? Mas eu tive peças muito importantes, né? Eu acho que as peças mais importantes para mim foram as peças que ou ganharam prêmios ou que foram executadas por grupos importantes, assim, né? Uma das primeiras peças que eu tenho uma felicidade foi minha primeira peça para orquestra, que foi a Fantasia Brasileira, quando eu tinha 17 anos, que foi tocada pela Estadualzinha. Então, minha primeira experiência, assim, bem Guarnieri mesmo, assim. E aí, de lá para cá, algumas outras peças. A Baiomi, que foi tocada pela Ocan também, com Eliane Tokesh para violino. Depois, claro, o Noturno, que eu acabei ganhando o concurso Tinta Fresca, da Filarmônica de Minas Gerais, né? E aí que acabaram encomendando uma peça para mim no ano seguinte, que é o Horizonte. E outras peças também, peças que foram tocadas nos Estados Unidos, na França, coisas para piano. Claro, as peças de percussão, né? Que os meus colegas sempre encomendam, eu mesmo toco, eu fico sempre encantado de escrever para percussão. E então é isso, assim. Eu mesmo já estreiei uma peça sua para percussão, né? O Sim, Andurá. sim, sim. Muito legal a peça e difícil. É sempre um Normalmente, desafio tocar suas obras, na verdade. Eu acho que normalmente, Cantas Mistas foi uma das obras, para mim, mais desafiadoras dessa série brasileira que a gente está fazendo. Né? Não é uma peça muito longa, mas a parte de xilofone, principalmente, é um pouquinho desafiadora. Assim. Nada impossível, mas precisa de uma dedicação. normalmente os músicos, eles gostam no final, mas no processo minha mãe é bastante lembrada, assim, né?
principalmente pela parte rítmica, porque minhas peças são complicadas mesmo, ritmicamente, apesar de não soar tão complicado, né? É engraçado, assim, soa muito... Não, de uma maneira geral, soa bem popular, né, até, né? Mas tem essa questão complicada mesmo, rítmica, sempre teve, eu acho. Nas danças mistas mesmo eu pude perceber que tem muito ritmo complementar, né? Um instrumento toca, né, num determinado parte do tempo e o outro completa na outra parte do tempo e o outro completa na outra parte. E tem essa questão do deslocamento métrico, né? Às vezes você escreve em 2/4, mas a frase está a cada 5 compassos. Ou então lembra muito Stravinsky muitas coisas, eu acho. Assim, o começo da lambada mesmo, se a gente olhar a linha do trompete, parece que dá para escrever em 3/8 mais 2/8, só que está escrito em 2/4, né? Então, eu percebo isso bastante, essa questão rítmica nas suas obras, assim. Sim, a rítmica é muito importante para mim, né? Essa fluência rítmica é muito importante, inclusive porque, não só pelo fato de ser percussionista, mas não gosto muito de rítmicas assim, quadradas, né? Que a gente chama, né? Então, mesmo quando a fórmula está em 4/4, as frases não estão em 4/4, né? Às vezes cada instrumento tem uma frase diferente, num tempo, num metro diferente. Então, eu gosto bastante de trabalhar com isso. E, bom, o Horizonte é cheio disso também. Todas as peças têm isso. Umas ficam mudando muito de fórmula de compasso, outras não. Eu escolho uma fórmula e vou embora fazendo as rítmicas complementares e polirritmias e tudo mais. Carlos, vamos falar um pouquinho agora sobre as danças mistas, que é a sua obra que vai ser estreada amanhã, né, no nosso concerto virtual da série clássica brasileira 6. Ela originalmente é uma peça que você escreveu para a banda sinfônica e aí você fez uma adaptação para a nossa série clássica brasileira, né? Você poderia falar um pouquinho sobre a obra na sua versão original e na adaptação também? E já complementando rapidinho, eu tenho uma curiosidade que eu não sei, essa obra já foi estreada com banda sinfônica na versão original ou não? Não, não. Essa peça vai ser a estreia amanhã. Apesar de ter sido escrita para a banda, ela nunca foi tocada. Na verdade, eu escrevi essa peça pensando na Banda Sinfônica do Estado, que não existe mais, né? Do Estado de São Paulo. E acabou que ficou guardada na gaveta, no computador e tudo mais. E aí veio essa oportunidade da USB, né? O Nicolai procurou e falou: olha, uma peça para metais e percussão e tal. E eu lembrei dessa peça, mostrei. Ele achou interessante e falei: pô, pode soar super bem nessa formação. E pelo trechinho que tem na chamada, estou achando que está soando super bem mesmo. Estou bastante ansioso e curioso para ver. Então, a peça, são 4 movimentos, basicamente. O primeiro movimento é chamamé, marcha. Eu sempre pego duas danças populares, né? E junto elas, né? Quase como se formasse uma outra dança, assim, uma dança esquisita. Então, esse chamamé, né? Que é pom, 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 tchá, tchá, pum, tchá, pam, pam, tchá, pum, tchá, tchá, essa dança meio do sul do Brasil, misturado Me com lembrou uma... muito. Essa dança me lembrou muito a minha infância e minha adolescência. A É... gente escuta muito chamamé no sul, né? Eu dançava muito chamamé. Ah, Então, que para mim, legal. foi uma surpresa e uma felicidade, assim, ver um chamamé, né, nesse tipo de formação que não é muito comum, né? O frevo é comum, o maracatu é comum, né? A marcha é comum, mas lambada e chamamé realmente você me pegou de surpresa aí, foi uma surpresa muito boa, porque as duas coisas me remetem a lambada me remete à minha infância, né? Eu sou um pouquinho mais velha que você, acho que 7 anos, então eu peguei, né? Eu nasci na década de 80, então era a década da lambada, né? Que a lambada estourou. Então eu me lembro assim de estar na frente da televisão assim com meus irmãos escutando e dançando lambada assim. E o chamamé realmente é uma coisa que aí remete à minha origem, né? Então é uma coisa bem forte para mim também. Ah, que legal. Fico muito feliz. Então, eu uso todas as danças que estão disponíveis, assim, né? No geral, assim. Aliás, todas as músicas que estão disponíveis. Eu não tenho esse negócio com música popular, música de concerto, música legítima, ilegítima. Tudo é música, eu estou usando, né?
E essa questão do... Então, pega esses dois ritmos, né? O chamamé e a marcha, e aí faço esse primeiro movimento, colocando esse tema bem rinasteira, bem do sul, Argentina e tudo mais. Aí o segundo movimento, que é o caboclinho e o... Como é que é? O segundo movimento? Caboclinho e mais Caboclinho, alguma... rumba. E A rumba, rumba. isso! Rumba Isso, não é um ritmo nosso, mas você usou rumba e depois o blues, né? Com lambada. isso. Então, a rumba não é um nosso, mas eu fui aluno do Eduardo Guimarães Álvares também, e tem aquela peça Falsa Rumba, né, famosa, e para vibrafone e marimba. E eu sempre gostei da rumba também, desses ritmos caribenhos e tudo mais. E aí eu misturo um pouco dessa rumba com o caboclinho. Então, como é que eu faço? Eu pego os padrões rítmicos daquela dança, e aí fico misturando os dois padrões rítmicos e criando a música através disso. Então, apesar os temas vêm temas até mais pop, mas o tema não é tão não é o lance da música, né? O lance está na parte rítmica realmente, assim. Tá como o discurso rítmico ele vai acontecendo, né? O terceiro movimento, que é esse da lambada blues, né? Que é a mesma coisa. Eu pego o ritmo da lambada e pego o blues, um pouco da forma do blues, aquela coisa repetitiva, 12 compassos e tudo mais. Aí polarizo bem o Fá, porque muitos blues são em Fá, né? E só que eu faço isso tudo cheio de emíolas, tudo meio quebrado, assim. Na lambada eu percebi que a frase da tuba, por exemplo, é a cada 5 compassos, né? Isso. E aí tem essas frases do trompete em 3/8, mais 2/8, e a dos trombones, se eu não me engano, em 2/8. Se fosse, né, pensar em ou reescrever, ou sei lá, não reescrever. É que como eu estudei com o Tasha tem mania de reescrever tudo pensando em frase. Então eu Sim. já olho assim e já fico imaginando, tipo, eu simplesmente abandono a fórmula de compasso original e já começo a pensar em outras fórmulas de acordo com a rítmica, a proposta rítmica. Sim, e o que eu uso bastante é a relação do contorno também, né? Então, mais do que a nota, como sou percussionista, mais do que a nota, tipo, se é mi bemol, para mim tanto faz. O importante é o contorno, né? Então, se vai para cima, se vai para baixo, se o salto é grande, se o salto é pequeno. É até uma decepção, eu acho que para os compositores, quando eu falo isso, porque a maioria dos compositores são muito apegados a essa questão da altura, né? Então, tipo, que material você trabalha? Eu trabalho a escala tal, a série tal e tudo mais. Essa referência da altura é muito importante, né? E para mim, não, assim, para mim é mais importante o contorno, justamente, e essa questão rítmica, né? De uma maneira geral, assim, minhas peças têm mais isso. E é lógico, claro, eu vou trabalhando questões de altura, assim, mas sempre secundário, assim, são sempre coisas secundárias. E não, eu acho que essa questão da frase rítmica não tem como, né? Porque senão vai ficar um instrumento está em 3/8, outro instrumento está em 2/4. Imagina para vocês gravarem isso online, né? Seria uma confusão Não, eu enorme. acho que é legal escrever em 2/4, só que não sei se é pelo fato de a gente ser percussionista, a gente já olha de uma maneira diferente e já enxerga, né? Como Sim, se fossem outros compassos ali dentro. sim, Mas talvez inclusive. eu enxergo dessa maneira por uma influência muito grande do Tasha. O Tasha fazia muito isso, né? Enfim, tudo que eu estudei com ele, ele sempre me fazia enxergar dessa maneira, né? A questão rítmica, né? Pensando em outras propostas de compasso, independente do que estava escrito como fórmula original. Interessante que eu fiz meu mestrado sobre o Arrigo Barnabé, né? Tem essa curiosidade. E meu doutorado também é sobre música, digamos, mais música popular, né? Canção e tudo mais. E na canção isso acontece o tempo todo, né? Na música popular, assim, acontece isso o tempo todo. De o cara se escrever em 2, ou escrever em 4 para facilitar, e a música tá em outra coisa. O Almeida Prado fazia isso quando ia reger. Não sei se você conhece essa história. O Almeida Prado teve uma época que os intérpretes pediam para ele reger, e como ele não era regente, eu também não sou regente, ele fala, vou colocar tudo em 4/4, que eu só fico aqui, 1, 2, 3, 4, e os intérpretes que se virem para tentar tocar isso aí. Então ele fica 1, 2, 3, 4 e ir embora, né? Nessa fase mais final, assim, do Almeida Prado, né? Mas enfim, aí tá lambada blues, aí vem o último movimento, que é um frevo, né?
frevo maracatu, a mistura de frevo e maracatu. Esse é o mais claro, digamos assim, dos ritmos, né? Que realmente parece um frevo, assim. Mas também tem uma série do Decafônica lá no meio, tem uma coisa stravinskiana, e também do Arrigo Barnabé, né? Muito forte, uma influência. O final, inclusive, tem uma influência bem forte do Arrigo Barnabé. E eu acho que é isso, assim. É uma grande festa essa peça, apesar do momento super trágico que está acontecendo. A dança, as artes é um alento, né, a toda essa situação. Eu acho que nunca se ouviu tanta música, nunca se apreciou tanta arte como nesse período de pandemia, né? Eu não sei na maioria das pessoas, mas pelo menos comigo, eu nunca li tanto, nunca ouvi tanta música, estando em casa, assim. Então, eu acho que eu espero que as pessoas gostem da peça. Se não gostarem também, comentem, compartilhem, falem assim, ó, não gostei por isso e por isso. Eu fico muito feliz com qualquer tipo de comentário, e críticas, inclusive, porque é assim que a gente melhora, é assim que a gente pode construir a nossa carreira como artista, né? E também é importante que as pessoas sintam alguma coisa, uma coisa minha, né? O Ailton Escobar sempre fala, né, isso, que você tem que transformar a pessoa quando entra num concerto, né? Ela pode sair odiando as peças, mas ela sentiu alguma coisa. O problema é quando a pessoa entra num concerto e sai e não sente nada, né? Para ela não aconteceu nada. Sabe aquela música de elevador? Você entra no elevador, você nem presta atenção na música, você sai do elevador, acabou. Isso é péssimo, artisticamente falando, né? Então, assim, se você gostar, vai lá, compartilha, ouve de novo. Se você não gostar, ouve de novo também, me xinga na maneira de dizer, né? Assim, critica, faz coisas construtivas, ou tenta entender o que está acontecendo ali. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Eu, particularmente, adorei a peça, né? Numa primeira audição, me soou diferente, principalmente o chamamé e a lambada, que fugia um pouco da forma tradicional com que eu já escutava, né? Com as minhas lembranças musicais. E eu fui estudar a peça, cada vez mais fui gostando dela e escutando o resultado final, realmente é uma peça incrível. Né? O próprio editor de áudio nosso, Felipe, ele mesmo comentou comigo. Obrigado. Carlos, você já falou um pouquinho das suas influências, né? Mas agora eu queria que você falasse um pouco mais especificamente quais são as suas maiores influências na composição e como você descreveria o seu estilo composicional. Então, eu falei um pouco, né? O Stravinsky, sem dúvida nenhuma, é uma influência enorme, né? O Eduardo Guimarães Álvares também, o próprio Ailton Escobar, que foi meu professor, o Villa-Lobos não tem como no Brasil não ser influenciado pelo Villa-Lobos, o Camargo Guarnieri, que é outro compositor magnífico, e o Radamés Inhatri, vou falar vários nomes aqui, brasileiros principalmente, né? Que são nomes que eu gosto bastante da música. Guerra Peixe, Cláudio Santoro, o Edino Krieger, o Villani Cortes. Então, todos esses compositores têm uma ligação muito forte com a minha música. E meu estilo, na verdade, é uma junção de vários estilos, né? De várias coisas, porque cada peça eu gosto de trabalhar uma coisa diferente. Então, vocês vão ouvir uma peça minha, tem lá no canal do YouTube, Facebook, Instagram e tudo mais. Vocês vão ouvir uma música e vão ouvir outra e vão falar, nossa, parece dois compositores diferentes às vezes. Tem algumas coisas que acabam ficando, né? Alguns tipos, essa questão rítmica sempre é muito forte, essa questão enérgica, né? No geral, as minhas músicas não têm grandes movimentos lentos, assim, mais prolongados, mais dramáticos dessa forma. O meu drama é construído de outra maneira. E essa questão do humor também, né? Minhas peças sempre têm um humor meio, uma coisa meio irônica, assim, né? Mesmo quando eu estou em peças mais sérias, sempre tem aquele humor, essa coisa de meio Haydn, assim, de humor, né? Então tem essas influências, assim, basicamente desses compositores brasileiros, Ronaldo Miranda também, enfim, e esses compositores modernos, assim, né? Stravinsky, Debussy, do início do século, assim. São basicamente essas minhas influências musicais, assim. E como você descreveria o seu estilo composicional? Nossa, aí é muito difícil, mas é isso aí. Eu Difícil acho que é o do porque você é uma pessoa muito eclética, né?
Sim, é porque eu acho que no século XXI já não faz mais sentido essa coisa de a gente se colocar dentro de uma caixinha, sabe? Eu, por exemplo, eu gosto muito de música antiga, Machô, tudo mais, assim. E eu gosto muito de tocar, inclusive, música antiga. E gosto muito de música contemporânea, cheia de ruídos e tudo mais. E eu me sinto bem com as duas músicas e gosto de fazer os dois tipos de música. Eu acho que hoje já não tem mais, não tem sentido, por exemplo, para mim, um compositor do século XXI se autotitular, por exemplo, nacionalista ou serialista ou algum ismo final, assim, já porque, ou mesmo neo alguma coisa, eu sou neo-romântico, neotonal, neo sei lá o quê, porque hoje tudo está muito rápido, tudo muito instantâneo, né? Você abre a internet, você tem várias músicas ao mesmo tempo, várias informações ao mesmo tempo. Eu não consigo não me influenciar por essas coisas, né? Então, se passa um carro na rua, do ovo, tocando funk, tocando sertanejo universitário, sei lá, eu sou influenciado por essa música. Eu posso não escutar dentro da minha casa, assim, colocar para tocar, mas se eu vou numa festa, isso toca, tal. Sem julgar a questão da qualidade ou não da música, isso acaba influenciando a minha música, né? Então eu deixo que tudo influencie. De Stockhausen a Chitãozinho e Chororó, eu não estou muito preocupado com o que vai influenciar, né? Desde que eu consiga colocar isso dentro de um discurso relativamente coerente, tudo mais, dentro de uma técnica, né? De um artesanato composicional. Eu sou sempre fascinado por essa questão do artesanato, mas inclusive de formas, né? As minhas formas são todas curtas, os discursos são mais seccionados, né? Eu tento, às vezes, fazer formas maiores, mas eu acho que o mundo de hoje é difícil se manter, né? Imagina hoje você escrever uma sinfonia de 40 minutos, né? Primeiro que orquestra vai tocar, né? Já começa por aí, né? E aí com movimento largo, igual o Mahler fazia de 20 e poucos minutos, quer dizer, eu acho que hoje já não é mais. Foi muito importante, claro que foi muito importante. Nos Estados Unidos, que era para grupo de percussão, que eu ganhei, que foi executado lá na Flórida. E aí mais algumas... uma menção honrosa na França, que foi com concurso para piano, peças para piano. Teve mais um no Rio de Janeiro também de peças para piano, quarto lugar, uma coisa assim. Enfim, teve uma época, na verdade, de 2011 a 2015, eu estava muito louco por concursos de composição. E era um período que tinha bastante concurso de composição. E eu mandava sempre, para tudo que é concurso, assim. Mandei para todo o concurso de Porto Alegre, dos Estados Unidos, tudo mais. E sempre o que não era pago, né? O que tinha que pagar a inscrição, como eu não tinha dinheiro, não que hoje eu tenha, mas na época eu tinha menos ainda, não mandava. Então, eu sempre mandava peças que eram gratuitas, assim, a inscrição no concurso. E aí depois eu desencanei também desses concursos e também diminuiu muito, né? Infelizmente, os concursos no Brasil e fora também diminuíram bastante, ainda mais para orquestra, né? E aí também começou alguns grupos específicos começarem a pedir peças ou escrever diretamente para alguns amigos, né? Principalmente percussionistas. E aí ficou nessa, assim, eu acabei parando, desencanando um pouco dessa coisa de concurso, né? Porque eu comecei a ficar um pouco iludido também. Eu acho que é uma ilusão que todos têm que ganham um concurso. Porque o concurso de composição é diferente de um concurso de solista, né? Quando você ganha um concurso de solista, ainda mais internacional, normalmente todas as outras orquestras começam a te convidar para fazer solos, né? Uhum. E composição não acontece isso, né? Quando você ganha um concurso de composição, acaba ali. Assim, parabéns, tal. Se tiver dinheiro, dá o dinheiro. Se tiver execução da obra, executa a obra. E a coisa morre ali, né? Infelizmente, não há uma coisa assim, vamos incentivá-lo daqui a não sei quantos anos, encomendar uma peça, ou um projeto de música de câmera. Meio que a coisa finaliza por aí. E normalmente são editais também, né, muito específicos que a orquestra ganha ou que o governo faz. Então, assim, acabou aquele edital, já não tem mais dinheiro para nada, já não tem como continuar o projeto. Inclusive, vários, com exceção do Festival Tinta Fresca e do Prêmio Funarte, né, a maioria desses outros concursos que eu ganhei, ou que eu participei, tiveram uma edição.
Foi uma edição, 2 edições e acabou. Inclusive nos Estados Unidos, né? Esse da França eu acho que ainda continua, mas agora tem uma taxa de inscrição. Mas assim, uma vez acabou o concurso, né? Infelizmente, né? É uma pena, por isso que eu acho fantástica essa série clássica brasileira do OSB, que ela está valorizando, né, e colocando na programação obras de compositores brasileiros, a maioria deles vivos, né? Eu acho que são 17 compositores brasileiros vivos. Você é o mais jovem compositor brasileiro que está na série. Eu acho que de mais idade é o Edino Krieger, com 92 anos. Você tem 30 recém-completados, né? Você fez aniversário semana passada. Sim, meu presente de aniversário vai ser esse daí. Não, essa série é incrível. Essa série é incrível, eu acho super importante essa série, e com compositores vivos e que já faleceram, mas brasileiros, um monte de brasileiros, e juntar. Eu acho que o caminho é esse daí, né? Equilibrar um pouco. Toca Beethoven, mas toca música brasileira também, toca Mozart, toca música brasileira também. Assim, eu não sou radical, assim, vamos parar de tocar Mozart. Não é isso, assim. É importante tocar Mozart, mas é importante tocar também compositor brasileiro. Pô, Edino Krieger, cara, mestre brasileiro, né? Tantas obras, coisas importantes. Então, assim, você conseguir equilibrar isso que a OSB está fazendo é maravilhoso. Eu espero que outras orquestras também comecem a fazer esse tipo de iniciativa, inclusive quando voltar, né, com repertório sinfônico e tudo mais, e a OSB consiga continuar, né? Tudo bem, não tantos concertos assim, até porque tem a programação normal da orquestra, mas que de vez em quando continue com essa série, que é super importante, inclusive para o público conhecer a música brasileira, né? Que às vezes o público fala muito assim, eu não gosto de música contemporânea, eu não gosto de música brasileira, mas às vezes não se dá oportunidade para o público conhecer, né? Então, numa temporada, às vezes quase não tem música brasileira, né? Ou muito pouco, e quando tem é Villa-Lobos, então são obras que o pessoal já conhece, né? Então é sempre muito importante esse tipo de iniciativa, como é a da OSB, nesse momento. Muito legal, Carlos. Eu tenho mais uma pergunta para você. Como você vê a perspectiva da carreira de compositor nos dias de hoje? Tentar não ser tão pessimista, apesar que eu sou um otimista, né? Acredito sempre, sou muito otimista, inclusive, mas é difícil a carreira de compositor nesse momento. A primeira coisa que ele tem que saber como ele vai se sustentar, né? Uma coisa que o Marlos Nobre me disse uma vez, com a composição não vai. Então, assim, ele precisa arrumar uma outra coisa para se sustentar, infelizmente. Seja como professor universitário, se a gente pegar um levantamento dos compositores que estão na série, grande parte deles são professores universitários, né? Seja através como instrumentista, né? Instrumentista de orquestra e tudo mais, ou instrumentista de música popular, enfim. Ou seja como regente, né? Muitos compositores são regentes, têm essa carreira. Então é basicamente isso, assim. A primeira coisa que eu daria a dica é assim: continue compondo, mas tenha uma carreira paralela que consiga te sustentar para essa carreira de compositor, né? Como professor de conservatório, enfim, tem essa carreira bem firme. Às vezes até em estúdio, né? Também fazer música para propaganda, né? Tem muita gente que trabalha com isso, com jingle, mas é composição, mas tem uma vertente bem específica, né? Então, assim, eu nem considero tanto, porque não é tão artística, né? Isso é mais ligado ao mercado. Então, assim, mas você tem que ter uma outra fonte de renda, quer dizer, uma fonte de renda para sustentar a sua família, enfim, e conseguir levar a composição. Eu acho que essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é usar da internet, né? Hoje, né? Fazer aulas, claro. Você tem que estudar muito, ler muito, analisar muito, ouvir muito repertório. Isso são coisas óbvias, assim. Mas utilizar da internet para conhecer outros compositores, para divulgar suas peças, para conhecer instrumentistas, ser um pouco o cara de pau, assim, chegar no amigo, você poderia experimentar essa parte aqui, ó, que eu estou escrevendo de cello para o amigo cellista,
porque você aprende muito. Esse contato de colaboração entre compositor e intérprete é formidável. Assim. O compositor aprende demais. Toda vez que toco uma peça minha, que eu converso com os instrumentistas, eu aprendo muito. Eu sempre gosto que os instrumentistas me dêem um feedback bem honesto mesmo, e a gente vai aprendendo, né? E para o intérprete também é muito legal, né? Ter esse contato com o compositor vivo, quer dizer, eu sempre acho muito legal. E a partir daí é você ir fazendo a sua carreira, assim, na medida do possível, e tentando melhorar, e tentando colocar suas peças a ser tocada, para serem tocadas nos lugares e tal. Eu acho que é mais ou menos isso. E mandar para concurso também, né? Assim, eu desencanei, mas assim, o concurso ainda é importante, né? Tem alguns concursos que conseguem resistir aí, e são importantes, você tem que mandar. Assim, mas não achar que o concurso, ele, ainda mais concurso para arte, né? Ele vai necessariamente escolher a melhor peça, melhor. Não é isso, né? A peça adequada para aquela banca, naquele momento, é igual o concurso de orquestra, assim, né? Na verdade, é pior, porque o concurso de orquestra, a audição de orquestra ainda é mais justo, assim, porque o concurso de composição fica muito subjetivo, às vezes, né? Às vezes, o compositor da banca, ele é mais adepto de uma música espectral. E aí acaba passando só compositores que seguem meio que o espectralismo. E assim vai. Então, o concurso tem essas coisas. Deixa eu emendar uma pergunta que eu parei para pensar. Como você falou, né, de que o compositor é bom que o compositor tenha uma carreira paralela, mesmo dentro da música, para conseguir se manter, se sustentar. Você é uma pessoa realmente que pensa bastante nisso, né? Você é o percussionista solista do Teatro São Pedro de São Paulo, está fazendo doutorado na Unicamp, talvez almejando já uma vaga de professor, quem sabe, não sei, é uma coisa que eu pensei aqui agora. E como você faz para administrar tudo isso? A orquestra com doutorado, né, com a sua vida de compositor, né, o estudo do instrumento. O seu dia tem 64 horas ou, ou tem 24 mesmo? Não, tem 24. A questão é você fazer um pouquinho por dia, né? Eu sempre falo isso para os alunos de composição e de percussão também. Hoje também não adianta o cara ficar lá, vou estudar 8 horas de tímpano, besteira por dia, sabe? Se ele estudar 1 hora concentrado, com metrônomo, aquela coisa tudo certa, fazendo o movimento correto, pô, ele vai ter uma evolução muito grande. Não adianta ele estudar 8 horas por dia, daqui a uma semana estudar mais 8 horas, ficar um mês parado, estudar mais 8 horas, sabe? Não é isso, é pouquinho por dia. Composição também. Composição, eu não... Ele é artesanato, justamente, né? Tem essa questão de você praticar a composição. Você tem que escrever um pouquinho por dia. Você escreveu 2... Vamos supor que você esteja no início, você só consegue escrever um compasso por dia. Tudo bem, você escreveu ali, você compôs um compasso e tá legal. Assim, mas todo dia você escreve, todo dia você escreve 3, 4, 5 compassos, 8 compassos, e isso vai, cada vez mais você vai aumentando, né? Você vai ganhando resistência física para fazer isso. Chega uma hora que você escreve muita música mais rápido, né? Então eu sempre tento dividir o meu dia na medida do possível. Então, assim, eu fico um tempo com a percussão, um tempo com o trabalho de lei do doutorado, e um tempo com a composição, e um tempo para a vida, né? Que é super importante. Você tem família, Aliás, tem uma filhinha? sim, eu tenho família, tenho uma filha de 2 anos que bagunça pra caramba. E isso é muito importante. O pessoal acha que, às vezes, essas coisas para você não influenciam. Isso influencia muito na sua vida como artista, né? Essa sua relação pessoal que você tem com a sua família, com seus amigos. Eu sou totalmente contra aquela escola antiga que fazia o aluno ficar ali trancado no quarto. Você não pode sair no final de semana, você não pode fazer nada. Não, você pode, desde que você tenha um equilíbrio e você faça suas coisas, né? E tenha responsabilidade e tudo mais. E é isso, não tem como, sabe? Você tem que ter os momentos de pausa no seu estudo, tanto na composição, sabe? Não tá saindo. Isso acontece comigo direto.
tem dia que você não faz nada. E o ócio é importante para o artista. Tem gente que, ainda mais nessa pandemia, tem gente que fica super depressivo, ansioso, preocupado, não sei o quê, porque às vezes passou um dia e não fez nada. Puxa, dê esse dia para você, às vezes é importante. Às vezes é importante você não fazer nada, ficar assistindo o filme o dia todo. Não é o meu caso, porque minha filha não deixa. Mas assim, mas se você puder, às vezes é bom. E às vezes no outro dia, quando você volta para estudar, puxa, você tá voando, assim, né? Você conseguiu descansar. Eu queria falar uma coisa antes que eu esqueça, que é importante também para quem estiver assistindo, que na orquestra, isso aqui é um momento para mim histórico, na medida do possível, assim, dentro da nossa realidade, porque a gente tem uma percussionista entrevistando um outro percussionista dentro de uma orquestra de tanta tradição, 80 anos, né? Uma mulher percussionista, um compositor negro, que eu me autoconsidero negro misturado com índio, meio indiano, tudo mais. E isso é realmente histórico, assim, é um momento muito importante, porque existe até hoje na orquestra sinfônica, infelizmente, um preconceito muito grande contra tudo, né? Contra a mulher, contra o percussionista, né? A gente sabe disso, né? Que o percussionista sempre foi tratado como a turma do fundão, o cara que não sabe, o cara que é, enfim, menos, como se fosse menos músico do que quem está na frente. E não é verdade. Sempre tem aquela pergunta, né? Ah, não, mas triângulo é mais fácil de tocar. Quem disse que triângulo é mais fácil de tocar? Triângulo é tão difícil. É tão difícil quanto tocar violino. Não existe instrumento fácil assim, sabe? Todo instrumento é difícil, né? Tocar violino é super difícil e super importante para a orquestra. Assim como aquele triângulo é muito difícil e super importante para a orquestra. Né? Isso é bom que as pessoas prestem atenção nisso. Veja quantos compositores percussionistas tem, compositores negros, índios e indígenas, né? Que seja de descendência de índio, no Brasil e no mundo, assim, e ver essa relação, né? É muito complexo. Hoje, ainda bem que os percussionistas estão ganhando um espaço formidável. Tem um monte de percussionista regente, por exemplo, e alguns compositores. Isso é maravilhoso, assim, tem que parar com esse preconceito da turma do fundão, sabe? Assim, como se fosse menos músico do que quem está na frente. Não, todos são importantes, todos são importantes. Né? Isso é uma coisa que... Infelizmente, esse preconceito vem dos próprios colegas, muitas vezes, né? Você citou o exemplo do triângulo. Tinha uma época que eu chegava cedo e começava a estudar triângulo na orquestra e algum colega chegava, nossa, mas por que você está estudando esse instrumento? Precisa estudar esse instrumento? Assim, precisa e muito. Né? Tecnicamente é diferente você pegar uma chave de fenda e tocar num ferro de construção, que deve ter um timbre muito interessante, né? Na verdade, do que você realmente pensar na cor do instrumento, né? Tecnicamente, eu acho o triângulo, por exemplo, um instrumento muito difícil, né? Eu realmente acho você tem que ter uma técnica muito apurada para conseguir tocar ele muito bem, né? É muito exposto, né? Então, assim, as pessoas que não são percussionistas às vezes não enxergam isso, acham que, como é um instrumento de som imediato, seja, talvez, as pessoas acham que é só saber ler. Para ajudar a soltar a imaginação. É só saber segurar a baqueta. O primeiro e lá, jogador vai abrir uma carta qualquer do baralho e começar a história a partir da imagem. Infelizmente, a gente sofre um pouquinho esse preconceito, mas eu acho que as pessoas estão abrindo mais a cabeça agora já. Sim, eu também acho. Então, isso é importante de registrar essa questão, para as pessoas observarem como é raro isso, né? E como isso está mudando. Que bom que está mudando aqui, né? Mas ainda é raro esse tipo de coisa, né? E você vê, o percussionista, normalmente a gente tem muita pausa, né? E o percussionista acompanha a grade, né? Sabe de tudo, cara. Tem o Forte tá aí, né? Sabe de tudo que está acontecendo na orquestra e vários outros também, né? Que estudam muito a parte geral, a grade. São segundos maestros, né? Os timpanistas principalmente, mas toda a percussão ali, ela é super importante, né? Assim como todos os instrumentos. Tem bastante hábito de tudo que eu for tocar, inclusive a sua peça, eu peguei a grade para dar uma olhada. Sim. E, aliás, eu espero que o pessoal
Espero que o pessoal dos metais também tenham gostado da peça, assim. Ele foi desenvolvido pelo mesmo estúdio que criou o Dixit. Não tenham xingado tanto minha mãe, que é um dos maiores, uma das imagens que estão acho que xingaram um pouquinho, mas quando vê o resultado que vão servir final, como eu acho pistas para que os outros jogadores possam descobrir qual foi a imagem que eu fico muito escolheu. feliz. Bom, se o líder colocar é bem desafiador para eles também, perto né? do sinal verde, a parte significa que a carta tem tudo a ver. De metais, por exemplo, né? eu tô colocando essa porque tem uma cor parecida. É quinteto, porque né? tem a ver com tecnologia. Dois trompetes. Agora, se colocar no amarelo, significa dois trombones que a carta e um trombone tem alguma baixo, coisa parecida. Por exemplo, aqui no caso é o formato. Carlos, a gente tem algumas perguntas aqui. Agora, se colocar no vermelho, pessoas que estão assistindo, Luan de Lacerda perguntou como foi a sua experiência com concursos então, vão tentar descobrir qual foi a carta que o líder escolheu, olhando bem as cartas que estão em cima da mesa e examinando as pistas que o líder colocou. Foi essa experiência desses nada concursos todos. Esse é um super desafio de comunicação e o legal é que todo mundo trabalha junto para tentar resolver. O jogo vem com um aplicativo gratuito que ajuda a conduzir uma felicidade as por ter e também ganhado, tem por ter sido premiado, um mas ao mesmo tempo um pouco de tristeza pelas coisas não acontecer nada além disso, assim. Nos mesmos além disso, as partidas são cronometradas e duram apenas 20 minutinhos. Né? O One Key é um jogo de dedução leve, tem aqui um recado do Leonardo Gorosito, que também é um compositor que está presente na série clássica brasileira. Obrigado aí, o Léo, né, super percussionista, timpanista lá da Sinfônica do Paraná. Fico muito feliz aí pelo seu comentário, Léo. As minhas perguntas aqui acabaram. Espero que as pessoas que estejam assistindo enviem mais perguntas. Érica, a gente tem mais perguntas? Não tem mais perguntas? Estou vendo aqui, a Érica está me respondendo. Ah, tá. Então, não vieram mais perguntas. Eu tenho mais uma pergunta. Pode fazer. Você falou dos concursos de composição e eu fiquei com uma curiosidade se quando você vai compor uma peça para um concurso, ela tem que ser específica de acordo com uma estética ou você pode se inscrever com a peça que você achar melhor de acordo com a formação que eles sugerem. Você escreve de uma forma, de uma maneira mais livre, ou você pensa em escrever para ganhar aquele concurso? Não sei se eu consegui me expressar. Eu já fiz das duas formas, né? E já deu certo e já deu errado das duas formas também. Porque, na verdade, o que depende muito é a banca. Não é só o concurso, né? Você tem um concurso Takemitsu, você tem um concurso esses grandes, assim, todos os anos eles trocam a banca. Então, de acordo com a banca, você tem um perfil ali estético específico. Por mais que o compositor que está na banca ele tente ser democrático, o que no fundo é isso aí. Eu acho que é do certo.